Bom dia, deputado. Obrigado por nos atender. Bom dia, Evandro Couto, bom dia à comunidade do Erechim, o Vice do Manhã Total. Prazer muito grande falar com o amigo. Que bom, deputado. Deputado Pompeu de Matos, o senhor gaúcho como e o senhor ostenta, né, a nossa pilcha, né, na maioria das vezes aí no Congresso Nacional. Eu quero lhe perguntar sobre a questão, até hoje de manhã tive uma conversa aqui com alguns produtores aqui da região, todos muito preocupados com a questão do leite. E o senhor está com uma ação nesse sentido, né, um projeto para acabar com a importação do leite sem imposto, que está prejudicando muito os produtores gaúchos e catarinenses. Como anda e como está essa situação, deputado? Olha, na verdade essa questão do leite não é de hoje, né? Ele vem de longe e nos preocupa bastante. Inclusive, eu, além de ser deputado federal aqui em Brasília, eu também sou deputado do Parlasul, do Parlamento do Mercosul, que envolve 4 países, né? Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. O Parlasul reúne uma vez por mês no Uruguai, a sede permanente é em Montevideo. Aliás, tivemos reunido esse fim de semana, inclusive, em Montevideo, e tratamos também essa questão do leite. O que acontece? O Brasil tem uma cota de importação do leite. Sabe aquela coisa contratual, meio obrigatória? E, em compensação, o Brasil exporta para o Uruguai a linha branca, ou seja, tem uma cota de exportação de produtos uruguaios para o Brasil e uma cota de exportação de produtos brasileiros para o Uruguai. É o chamado comércio bilateral. O que ocorre? É que, nesta questão, quem ganha é São Paulo, porque neste acordo, a exportação brasileira para o Uruguai é da linha branca, da geladeira, enfim, toda essa estrutura de equipamentos para cozinha, especialmente. E aí quem perde é o Rio Grande do Sul, porque a importação do leite, ele acaba matando a bacia leiteira gaúcha, matando toda a nossa estrutura da produção do leite. Não só nossa, mas também de Minas Gerais, que é um outro grande produtor no Brasil. Mas o Rio Grande do Sul está do lado, está pertinho. É claro que nessa cadeia, é importante a gente dizer, Evandro, que tem gente que ganha no Brasil. Por Sim. exemplo, a indústria do leite, ela ganha muito, ganha bem. E ela está quietinha, silenciosa, rindo baixinho, né? Porque o leite em pó colocado aqui a preços aviltados, preços baixos, sem imposto, absolutamente sem nada, favorece a indústria. Mas, no entanto, mata o leite gaúcho, mata o leite nacional. E aí a questão está que, com o tempo a persistir, efetivamente vai acabar a produção do leite gaúcho, do leite brasileiro. E aí nós vamos ficar à mercê do mercado internacional. Aí o preço sobe, aí, bom, a gente conhece essa história. Este último acordo agora foi firmado pela uma resolução GSEX número 353 de 23 de maio de 2022, ainda no governo do presidente Bolsonaro. E ela exatamente permite uma série de valores e de importação do leite sem absolutamente nenhum imposto. De tempo em tempo é renovado esse acordo. O que eu estou apresentando? Eu apresentei um projeto de decreto legislativo sustando a resolução, porque é uma resolução que foi firmada pelo governo brasileiro sem passar pelo Congresso Nacional, sem passar pela Câmara, pelo Senado, ou seja, sem discussão. Foi imposta, veio de cima para baixo. E a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional tem poder de sustar essas resoluções. Da maneira que está, não tem como a gente aceitar. No Uruguai, por exemplo, foi criado um programa de financiamento, abrindo linhas de crédito para atender cerca de 2.000 produtores, num valor de dólar de 9 milhões de pesos para o prazo de 13 anos de amortização. Ou seja, lá eles têm incentivo para produzir o leite, eles têm financiamento, eles têm condições de produzir o leite. E além de produzir o leite
com o dinheiro subsidiado do governo, ainda depois de ser eleito, é exportado para o Brasil sem imposto pelo governo uruguaio. Sabe aquela coisa que parece uma trampa e o Brasil cai nessa? Então, o Brasil errou, está errado, e nós temos que rever essa política. A maneira que tem é derrubar esta resolução da SESEX, que é o comércio de exportação do Brasil, e finalmente poder reverter esse quadro, porque senão vão matar a bacia leiteira gaúcha e brasileira. Inclusive, se tu me permite para concluir, esse debate nós fizemos na segunda-feira no Uruguai, com os deputados do Uruguai, alertando que esse é um problema grave e que daqui a pouco isso pode inverter, porque pode acontecer também daqui para lá, e aí vai matar o Uruguai também. Mas aí eu lhe pergunto, porque é uma questão de tempo, né? A gente tem os produtores em duas situações, né? A produção de leite, ela é extremamente profissional, ela requer investimento, cuidado, né? Em genética, em evolução animal, todas essas questões. E aí o produtor está na seguinte situação: isso vai melhorar, vou continuar investindo, vou segurar aqui. Ou aquele que acaba destruindo matrizes, tudo que foi o avanço conseguido até agora. Então nós corremos contra o tempo para tentar dizer, olha, estamos trabalhando, mas existe uma luz no fim do túnel daqui tanto tempo, vai dar para resolver esse ano ainda? Colocar isso mais ou menos no tempo, deputado. Olha, existe uma luz no fim do túnel, e vou dizer para ti, não pode, não deve, e não é um trem que vem de lá para cá, porque às vezes tu enxerga uma luz e trompa com o bicho, né? Às vezes é o trem. O que nós precisamos, além dessa resolução e esse projeto de decreto legislativo que acaba com essa resolução, que na verdade, na essência, é uma provocação, é um contraponto, é um enfrentamento, é o Parlamento Nacional dizendo assim: o governo agiu mal, errou passo, errou pulo, errou jeito, errou a mão, e ao mesmo tempo uma pressão em cima do atual governo, até porque essa resolução não foi este governo que fez, mas ele tem a responsabilidade de manter ou não a resolução. Eu diria assim, o Bolsonaro criou um monstro aí, no que diz respeito à bacia leiteira, a produção de leite no Brasil. E o Lula está alimentando o monstro, está mantendo o monstro acarinhado, dando leitinho para o monstro. Então, nós temos que reverter isso, e a pressão também é em cima do governo. E quem tem o poder para rapidamente rever esse cenário é o governo brasileiro. E tem outras alternativas. Por exemplo, mantida a resolução da GSEX, o governo também pode, ao comprar esse leite, porque pode interessar ao governo, ele pode estocar o leite, porque o leite tem como ser estocado, é leite em pó, já processado, e ele pode servir de leite de regulação do mercado, e não o leite para alimentar, ampliar o mercado. O que acontece? Tendo para regulação, quando nós temos a sazonalidade do leite, período de baixa, e a gente sabe que isso acontece, período de crise, período de preços baixos, o governo pode regular o mercado, ou até período de preços muito alto, o governo pode colocar o leite em pó no mercado. Agora, do jeito que está, o governo está jogando contra o próprio time, está jogando contra o Brasil, contra o brasileiro, contra o produtor, contra a bacia leiteira. Então, nós temos aí várias frentes de enfrentamento. Uma é essa, de revogar a resolução, a outra é de pressão em cima do governo, para que governo, reveja a política da importação do leite. Tem várias nuances, tem várias maneiras de rever. O que não pode é ficar do jeito que está, porque do jeito que está vai matar a produção leiteira gaúcha e brasileira. Verdade. Deputado, mudando um pouquinho de assunto aqui agora, na sugestão de pauta de alguns assuntos, aqui da sua assessoria, inclusive, veio aqui na pauta aumento da gasolina e do diesel. Aí eu quero perguntar para o senhor, qual é a sua opinião? Ninguém gosta de aumento, evidentemente, mas qual é a sua opinião aí, o que está ocorrendo, além do preço no mercado internacional ter subido bastante nos últimos 30 dias, para este aumento que aumenta o custo Brasil, né? Que é tudo tem frete, né, deputado? É verdade, tudo está ligado à gasolina e mais ainda ao diesel, né? Que é o que, infelizmente, tem aumentado ainda mais. O que acontece? Também é algo um pouco parecido com isso, que está acontecendo com o leite.
Veja bem, o governo brasileiro, ainda no governo do presidente Temer, ele criou uma política chamada PPI, Paridade de Preço Internacional. Ou seja, o preço do petróleo no Brasil, aliás, o preço do combustível no Brasil, ele é igual nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Itália, enfim, igual aos países no mundo afora. É o mesmo preço. E aí chama-se preço de paridade internacional. E ele é regrado pelo mercado externo, né, mercado externo do commodities, que é a gasolina e o diesel, e também regulado pelo dólar. Ou seja, tem dois gatilhos aí. E esses dois gatilhos ligados lá fora, absolutamente não tem nada a ver conosco aqui dentro. Porque vamos combinar entre nós, e é importante que a gente diga para que o ouvinte possa compreender, Evandro, tu não ganha em dólar o salário aí na rádio. Eu não ganho em dólar o salário aqui na Câmara dos Deputados. Ninguém que está te ouvindo, nos ouvindo, ganha o seu salário em dólar. Nem o Prolabore, quem é empresário, empreendedor, o caminhoneiro, o dono do caminhão, o empresário, a gente não recebe nada em dólar, a gente recebe tudo em real. Então, como é que tu vai dolarizar uma parte da economia? É claro que não combina, não dá certo, desencontra, desarranja, desarruma. Então, essa paridade de preço internacional, inclusive, fez muito mal pro Bolsonaro no governo Bolsonaro, porque ele perdeu o controle da questão do combustível em função da variação do mercado internacional. E agora começa a mesma fase no governo do presidente Lula, que, aliás, ele dizia que esse era o problema, discursava que o problema era a paridade de preço internacional e que ele ia mudar. No entanto, ele não mudou até agora. E vale a frase que eu disse antes. O Michel Temer criou o monstro, né, que é o PPI, o Bolsonaro alimentou o monstro e o Lula está dando... Mas aí, deputado, a história é um pouquinho... A história é um pouquinho maior, né, deputado? Porque a gente pegava lá, a gente vem dos escândalos da Petrobras, né, que a gente viu lá atrás que por questões políticas o governo segurava o preço quando precisava, porque embora não seja dólar, né, o que está acontecendo na Argentina, quer dizer, você tenta tabelar e segurar o preço aqui, outras empresas não conseguem, porque acabam pagando mais caro do que vendem o produto. Então a Petrobras teve todo aquele escândalo do Petrolão. O que se imaginou? Para não ficar aqui na mão de uma, duas pessoas, ou esse governo ou aquele, vamos aí com a paridade internacional. Criou-se esses outros problemas, aí veio pandemia, que disparou o preço, né? Aí vem essas questões de dólar, vem a OPEP, que resolve uma hora aumentar a produção, outra hora reduzir, e isso acaba impactando aqui. Aí o senhor tem razão. Mas aí o governo Bolsonaro tirou impostos para tentar segurar naquele momento. E o governo agora repôs os impostos em cima dos combustíveis, né? Mas veja bem, em parte tu tens razão no que tu está dizendo, mas em outra parte não. Veja bem, isso não é um problema, vamos dizer assim, do governo Bolsonaro, do governo do Temer, do governo do Lula. É um problema da realidade e que os governos têm que resolver. Veja bem, no governo do presidente Bolsonaro, inclusive nós votamos, eu votei a favor, tiramos os impostos, mas isso é paliativo, foi passageiro, foi momentista, durante alguns meses, inclusive no período eleitoral, que era só para aquela circunstância. O que acontece? E aí, vou te dizer a parte que não combina, que eu não concordo. A gente diz assim, é igual a Argentina. Não, bem diferente, bem diferente. A Argentina não tem petróleo, nós temos. Então, veja bem, o Brasil tem petróleo seu. O petróleo nosso não é em dólar. Mas o nosso não é refinado. Mas o nosso não é refinado. A gente manda petróleo bruto e refina muito pouco, né? A gente tem que comprar um refinado lá de fora. Mas aí que eu quero dizer, o petróleo nosso não é produzido em dólar. Não é tirado lá dos postos em dólar. Não é transportado em dólar. Os petroleiros brasileiros não recebem em dólar. Então, isso aqui, não pode ser igual ao preço internacional de uma coisa que é nossa. Eu sei, aí nós, infelizmente, matamos as nossas refinarias e que nós temos que refazer essa refinaria. Foi um outro equívoco dos governos anteriores, a começar pela própria Dilma, que comprou uma refinaria em Pasadena
que era um escândalo, uma roubalheira vergonhosa, e que depois tiveram que entregar a preço de banana. Então tem uma série de erros aí. Mas o que é fato é que parte da gasolina e do diesel é dólar. E parte da gasolina e do diesel não é dólar. Porque se o petróleo é nosso, então nem toda a gasolina é dólar. Mas aí, deputado, o senhor vai me desculpar, eu concordo com o senhor, nós produzimos aqui e tal, mas aí depende do discurso. Se nós pegar aqui, trazer aqui para o nosso Rio Grande do Sul, nós plantamos soja aqui, não plantamos em dólar, mas vendemos em dólar, que é o mercado internacional que vai regular esse preço aqui no mercado, porque é um commodity, vivemos num mundo global, não tem como você se isolar, né, fazer alguma coisa de forma fechada aqui no Brasil. Então, totalmente dolarizado não, mas você tem que levar o fator internacional em conta. Mas aí então eu te pego o mesmo exemplo que tu desse. E aí eu pergunto, e o óleo de soja é em dólar? Não. Mas então, o soja é cotado em dólar, né? O soja é, mas o óleo não. Então, isso que eu disse assim, pode ser cotado em dólar a gasolina, mas o petróleo sendo nosso e ele sendo produzido em real, com custo em real, como é que vai vender para mim em dólar? É isso, e aí depende de quem? Do governo brasileiro. A Petrobras não precisa ser bilionária. Uma coisa na Petrobras é escândalo, outra coisa é lucro. Por exemplo, no governo Lula, no governo passado, houve roubalheira, escândalo. Não confundam roubalheira e escândalo na Petrobras com lucro. O lucro da Petrobras é do seu negócio, o escândalo é da roubalheira. E houve, o PT meteu a mão, roubou, ou pelo menos segmentos do PT, se não como um todo, segmentos do PT, nós sabemos, todo mundo sabe, foi processado, condenado e devolveram o dinheiro, mas não confunda a roubalheira. Vamos por hipótese que não tenha roubalheira na Petrobras, que eu duvido, né? Para mim sempre teve, mais ou menos, mas vamos por hipótese que não tenha roubalheira. Por que o preço da gasolina é tão alto? Porque o preço da gasolina está todo ele 100% cotado em dólar. E o preço da gasolina pode a metade ser em dólar e a metade ser em real, porque a metade da constituição da gasolina, da formação da gasolina, da produção da gasolina é produzido em real. É isso que tem que ser mudado. Se não for mudado isso, nós vamos ficar refém do preço internacional e o Brasil não tem condições, a nossa economia não tem condições de pagar gasolina e óleo diesel em dólar. A Petrobras, ela precisa ter lucro? Precisa. Ela deve ter lucro? Deve. Mas o lucro da Petrobras interessa, sabe a quem? Aos americanos, porque os grandes investidores da Petrobras, os que são donos das ações da Petrobras, são, a maioria, o mercado internacional. E eles querem lucro da Petrobras para quê? Para eles ganharem a parte deles. Para a Petrobras ter lucro, ela vende para o brasileiro. É o brasileiro que vai fazer a Petrobras dar lucro em dólar para os americanos ganhar. Então é isso que tem que equilibrar. Mas e aí a outra parte, deputado, porque assim, vamos pegar de novo a Argentina, ela não produz petróleo. Da onde vem a gasolina da Argentina, do Brasil? Essa mesma gasolina que vem aqui no Brasil, que a gente pega em dólar refinada lá fora, que a gente não tem capacidade de refinar nem para nós, a gente não tem como exportar. Então a gente pega gasolina importada, refinada que vem de fora e vendemos para a Argentina. Na Argentina é mais barato que a nossa e é o mesmo preço, porque aí vem a carga de impostos, vem o custo Brasil nessa jogada aí. Não é só isso, veja bem, isso também pesa, mas não é só isso. Eu volto a repetir, a Argentina cobra menos imposto sobre o combustível deles. Sim, mas é que mas eles conseguem vender mais barato porque a Petrobras não bota imposto, ela não exporta imposto. Porque o governo lá está bancando e não é isso que eu quero no Brasil. Isso é ruim para a Argentina. O preço barato do combustível não pode ser um preço barato porque o governo paga a diferença. Aí o governo se afunda. O que eu estou falando não é isso. A gasolina, por exemplo, na Argentina, eles compram, vamos pegar assim, compram por 10 e vendem por 9. Como é que eles conseguem vender por 9? Porque o governo da Argentina banca a diferença, o caixa do Tesouro da Argentina. Isso é ruim para a economia da Argentina, ruim para o governo, para a governança, para a governabilidade. Não é isso que eu quero do Brasil. Não é isso que eu quero do Brasil. Eu quero que o Brasil compre a gasolina estrangeira e venda a gasolina estrangeira pelo preço que é possível vender para que o país não pague. Mas o que eu estou alegando é outra coisa. Nós, por exemplo, exportamos o petróleo. A Argentina não é autossuficiente de petróleo. Nós somos autossuficientes. Nós temos o produto chamado soja.
em comparação com a gasolina e o óleo de soja. Nós temos a soja brasileira. O que a gente faz? A gente exporta a soja brasileira e produz o óleo de soja. O óleo de soja no Brasil não é em dólar. Por quê? Porque ele é fruto de um produto nacional. A mesma coisa tem que ser a gasolina e o diesel, pelo menos em parte. Diz assim, nós exportamos o diesel, aliás, exportamos o petróleo in natura, que é um absurdo, mas é isso que nós fazemos, exportamos em dólar, produzimos em real. Então tem uma diferença. A Petrobras não pode cobrar toda a gasolina em dólar da gente, quando ela tem o petróleo, que é brasileiro, que é nosso, tirado em nosso solo, produzido em real. Então, tem que descontar este valor que é produzido. Parte do custo da gasolina que o Brasil tem aqui no Brasil é produzida em real, e a outra parte é produzida em dólar. O que é em dólar, vamos pagar em dólar. Agora, o que é em real, nós temos que pagar em real. E a Petrobras está colocando tudo em dólar, e aí é que o preço vai alto, e nós estamos sendo logrados pela dona Petrobras, que, em outras palavras, é o governo brasileiro que manda, né? Exatamente. Deputado, a gente vai ficar nesse assunto, a gente vai discutir aqui a manhã inteira sobre esse assunto aí, pontos de vista, mas né? É importante, é importante que a gente diga, veja bem, Evandro, esse bate-papo, esse contraponto, faz com que o cidadão que está te ouvindo, me ouvindo, nos ouvindo, possa compreender. E o exemplo que tu deste, o exemplo foi teu, do óleo de soja, é o exemplo mais claro. Diz assim, nós produzimos soja? Produzimos. O soja commodity vende em dólar? Sim. Só que o óleo desta soja, para nós, não é dólar. Para nós não é dólar. Ele é mercado interno, ele é um preço nacional. Se nós fosse comprar o nosso óleo de soja em dólar, nós não ia cozinhar mais. Então, a mesma coisa vale para o petróleo. Nós temos a soja, que é o petróleo. Nós temos o petróleo. Mas nós não refinamos o petróleo. Até um pouco é refinado no Brasil. Uma boa parte é refinada. Mas muito pouco, 30%, 40%. A maior parte não é refinada. Então, essa parte que não é refinada é vendida e comprado o produto pronto, refinado. Então, aí entra o mercado de dólar. Eu diria assim que hoje o preço da gasolina ela tem que ser 60% dólar e 40% real. Aí tu faz a conta, o que é dólar a gente paga em dólar, o que é real a gente paga em real. É assim que tem que ser. Eu diria assim, até relativamente simples. E o Lula se comprometeu a mudar isso. No entanto, até agora não mudou. É por isso que o preço vai lá para cima. Deputado, o senhor, até estamos usando uma foto sua aqui, pilchado, né, com o nosso seu lenço e tal, que é o que o senhor gosta vamos dizer assim, gaúcho gosta de falar, de ostentar, né, esse orgulho de ser gaúcho. Né? Deputado, eu quero usar por aí, nós estamos aí na Câmara dos Deputados, em Brasília, né, botando aí o Supremo Tribunal Federal junto. Uma grande discussão sobre o que a gente chama pauta de costumes. Né? Aí estamos discutindo, agora recentemente teve o voto da ministra Rosa Weber sobre a questão do aborto, descriminalização do uso de drogas e outras questões. E o gaúcho, e aí quero fazer o paralelo, que é dos costumes, da sua tradição, né? Do jeito que como é que o senhor se posiciona e como é que o senhor vê esse momento quando estes costumes estão sendo atacados, principalmente estão enraizados aqui no Rio Grande do Sul? Olha, primeiro essa questão da droga. Eu sou talvez um tanto atrasado para alguns. Eu sou careta, sou contra a droga, mas até debaixo d'água. Droga é coisa do diabo, viu? Mas só que é feita por gente, por pessoas, por seres humanos. Então nós temos que encarar isso. Por exemplo, a Câmara, ela não descriminalizou, a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional. A pessoa diz, mas a Câmara, o Senado não decidem. Não, já foi decidido. Está decidido que é crime. É assim, mas tinha que não sei o quê. Olha aqui, não mexer, não decidir outra vez também é uma decisão. Ou seja, a Câmara e o Senado não querem mexer nisso. Para nós é assunto vencido, assunto superado, é lei, é regra, está no código. Responde pelo crime de tráfico quem usa droga. E hoje a própria justiça, no julgamento dos processos, caso a caso, examina quando é tráfico, quando é usuário, enfim, nos autos do processo, se eu sou advogado, posso falar, fica claro quem é o traficante em função da quantidade,
Sim, a deputada... da movimentação, da circunstância, da investigação, mostra quem é o traficante. Então, isso para mim já está resolvido. O que o Supremo está fazendo é a intromissão indevida, né, nesse processo. O Supremo não tem esse poder, não tem essa prerrogativa. Só que eles estão avançando. É uma coisa assim, uma coisa absurda. Mas e aí, deputado? E a Câmara, o Senado, para que insistirem no suplente. Eu fui para a tribuna e disse isso que estou dizendo para ti. Mas nós estamos de joelhos, porque, vamos lá, o Congresso Nacional é a vontade do povo. É formado de deputados, senadores, que são eleitos expressando a vontade popular. E a eles cabe, numa democracia, decidir, né, por isso eles são eleitos, para decidir pelo povo, conforme seus usos e costumes e tal. As leis são usos e costumes, né? A gente tem país aí com pena de morte, tem países com pena de morte para drogas, por exemplo, né? Recentemente teve um brasileiro que foi preso lá, que entrou com drogas, ele sabia que não podia. E aí, de repente, vem o Supremo Tribunal Federal, vem 11 ministros lá, ou 8, ou 7, ou como é a maioria, 6, e decidem não. O que o Congresso lá decidiu não vale, o que vale é o que nós achamos neste momento. E o senhor não acha que o Congresso está de joelhos hoje diante do Supremo? Não acho assim que seja de joelho, até porque o Supremo não decidiu nada disso ainda, né? Ele está decidindo, como é que o Congresso reage. Mas o marco temporal? Outro exemplo. Também não decidiu. Não, o Supremo decidiu. O marco temporal pelo Supremo está decidido. Não. Ele está votando, não decidiu. Já fez maioria, já formou uma maioria. Mas não decidiu. Ele tem uma série de atos ainda que ele tem que trabalhar. E, ao mesmo tempo, a Câmara, nós já votamos o marco temporal. Eu votei a favor, no sentido de que o prazo é este, o tempo é este, o momento era aquele, e vira-se a página, entendeu? Porque senão nós vamos discutir o Brasil, voltar a 1500. Daí vamos entregar o Brasil inteiro, porque 1500 não tinha português aqui no Brasil antes da descoberta. Então, o Supremo está decidindo sobre o marco, mas nós também estamos decidindo sobre o marco. Tu olha um lado e não olha o outro. Não, mas eu sei, mas só que o Supremo Tribunal Federal, qual é o recurso que se tem numa decisão do Supremo? O senhor é advogado. A decisão do Supremo uma decisão legislativa. A lei é maior que a decisão do Supremo. A decisão do Supremo é uma decisão judicial. A lei é uma decisão institucional. O Supremo é um poder. A decisão do Executivo, aliás, do Legislativo, em se tornando lei, ela está junto ao Legislativo, e o Executivo é mais que a decisão do Supremo. Aí o Supremo tem que se curvar. Então, se a Câmara, o Senado aprovar o marco regulatório, como nós estamos votando, o Supremo vai ter que se curvar. Então, eles estão trabalhando de um lado, nós estamos trabalhando do outro. Eu só quero colocar, porque senão passa a impressão assim, os deputados não estão fazendo nada, estão de joelhos. Pensamento, essa é a palavra. Tanto é que o Supremo está tratando de um tema cujo tema nós também estamos tratando. Vamos ver no final o que dá. Eles avançaram o sinal, eles avançaram. Nós também estamos avançando o sinal. Tanto que nós já aprovamos na Câmara, está no Senado, e o Senado vai ter que se mexer também. Você está entendendo? E vamos ver onde é que vai dar. Aí vai ser, como a gente diz, quando polícia briga com polícia, lata com lata, né? Insígnia com insígnia. Com insígnia. Então, esse é um embate está feito aí muito claramente. Deputado, outra questão das drogas. Eu tô aqui, já estourei meu tempo aqui, mas então só para ser bem claro, aborto, nessa questão que está discutindo lá, o senhor é contra drogas, né, descriminalização das drogas contra, e a favor de se manter o marco temporal, é isso? Isso, e também no aborto, da maneira que quer o Supremo, não tem jeito, viu? Tem outras maneiras de equilibrar, porque hoje o aborto é permitido em 3 situações. Quando o feto é anencéfalo, a vida da mãe está a perigo, é fruto de crime. Isso. Né? Então, isso aí está consolidado. Bom, tem outras maneiras de fazer, por exemplo, tu pode diminuir a pena do crime de aborto, que hoje é 3 a 5 anos, diminuir para 2 a 4, e aí, em vez de ser um crime de maior potencial ofensivo, fica um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, continua crime, mas não tem inquérito, facilita para resolver o problema, entendeu? De enfrentamento desse crime, mas tem que ser
manter a criminalização do aborto. É como eu vejo, como penso, como defendo. Obrigado. Agora, o debate está acontecendo, mas a Câmara e o Senado não vão se omitir. Nós estamos juntos nesse debate e nós temos que fazer o contraponto com o Supremo, porque o Supremo não dá para deixar eles livres, não dá para aguentar eles do jeito que está, não dá para ficar na mão deles. Deputado, muito obrigado. Um abraço. Eu te agradeço. Obrigado pelo bate-papo, pelo contraponto, porque isso é importante e esclarece a opinião pública e faz com que as coisas floresçam melhor. Parabéns aí, muito obrigado, me coloco à disposição. Nós também. Deputado Pompeu de Matos, deputado federal, gaúcho, nosso debate é assim. A gente vai começar amanhã é sexta-feira, temos o senador Mourão, que vai dar-nos entrevista aqui na sexta-feira. Assim a gente vai. Vamos botar Brasília, essas pautas aqui para as pessoas entenderem.